Na Coreia do Sul, os quase 800 escoteiros portugueses que participam no encontro internacional estão bem e continuam a ser transferidos para Seul. Os participantes do evento mundial de escotismo Jamboree foram retirados do acampamento devido à aproximação de um tufão. O que era para ser um encontro de jovens escoteiros e uma celebração da atividade virou um pesadelo para os mais de 36 mil que participam no encontro mundial de escotismo Jamboree. A aproximação do tufão Kanun, que já causou estragos no Japão, ditou a evacuação do acampamento localizado em Siamangun. Dos milhares de participantes, 762 são portugueses e também eles foram retirados e hoje transportados pelas autoridades sul-coreanas até à capital Seul. Os jovens escotistas foram realojados no campus universitário da cidade de Jeonju, nos arredores da capital, local onde deverão ficar até ao encerramento do evento, segundo informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que garantiu que os jovens se encontram bem. O governo sul-coreano garante que todas as condições nos locais que irão receber os escoteiros estão a ser acauteladas. Os governos locais estão a verificar a limpeza das acomodações e casas de banho, preparando as medidas médicas para que os participantes se sintam seguros e confortáveis assim que chegarem. A aproximação da tempestade ditou o realojamento dos campistas, mas o evento já tinha recebido críticas devido à má organização e deficientes condições de higiene. Os fenómenos climáticos extremos também não ajudaram. Durante o fim de semana, milhares de participantes já tinham abandonado o evento devido ao intenso calor. Cerca de 600 participantes sofreram de insolações ou outras doenças relacionadas com as temperaturas tórridas que se fizeram sentir no acampamento. Um ex-vereador brasileiro que prestou depoimento como testemunha no caso da morte de Marielle Franco foi morto a tiro no Rio de Janeiro. Zico Bacana foi baleado quando estava com o irmão, que também não resistiu aos ferimentos. Na fachada da padaria, as marcas da violência, várias perfurações. De acordo com testemunhas, homens armados com fuzis e pistolas passaram de carro atirando diversas vezes em direção à padaria, fugindo logo em seguida. Na ação, 3 pessoas morreram baleadas. O ex-vereador do Rio, Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, de 53 anos. O irmão dele, Jorge Barbosa Tavares, de 66, e o segurança dos dois, Marlon Correia dos Santos. Zico Bacana chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. Não foi a primeira vez que o ex-vereador sofreu uma tentativa de assassinato. Em novembro de 2020, ele foi baleado de raspão na cabeça em um bar. Eleito vereador entre 2017 e 2020, Zico Bacana foi investigado pela CPI das milícias. Ele chegou a depor como testemunha na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Nesta segunda-feira, o ex-vereador postou nas redes sociais vídeos correndo e mostrando obras em algumas ruas de Guadalupe, bairro da zona norte da cidade, onde foi morto a tiros. A divisão de homicídios da capital já investiga o caso. A unidade especializada não descarta nenhuma motivação para o crime. Imagens de segurança do local do atentado serão analisadas pela Polícia Civil. Na Ucrânia, um ataque com mísseis numa zona residencial em Pokrovsk fez pelo menos 7 mortos e mais de 80 feridos. Zelensky declarou guerra à Rússia no Mar Negro. Vale praticamente tudo no Mar Negro. A Ucrânia declarou guerra aos navios que a Rússia estiver a movimentar no Mar Negro que entrem no espaço ucraniano e que impeçam a movimentação de embarcações da Ucrânia e a importação e exportação de cereais e outros bens. Se a Rússia continuar a dominar o Mar Negro fora do seu território, a bloquear e a atirar contra nós novamente e lançar mísseis nos nossos portos, a Ucrânia fará o mesmo.
Україна буде робити. Foi o próprio Volodymyr Zelensky a deixar o aviso para a imprensa esta terça-feira, uma decisão motivada pela mudança de postura russa ao impedir o prolongamento do acordo de exportação de cereais através daquela região. O líder ucraniano garantiu ainda que até ao final da guerra a Rússia terá uma frota limitada a 0 navios se o país não parar o massacre da população ucraniana. Ameaças que ainda não tiveram resposta russa, que se continua a valer da força. Na cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, no intervalo de 40 minutos, 2 mísseis russos atingiram um edifício residencial e um hotel na última madrugada. Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. Horas mais tarde, o Ministério da Defesa russo revelava que as tropas do país haviam atacado um posto de comando ucraniano nas proximidades daquela cidade. A cerca de 70 quilómetros, em Donetsk, cidade controlada pelos russos, os combates intensificaram-se com a existência de vários bombardeamentos. Pelo menos 3 pessoas morreram. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. Arrancou hoje na cidade brasileira de Belém, capital do estado do Pará, uma cimeira de 2 dias para discutir o futuro da Amazónia. O encontro conta com a presença de chefes de Estado de 8 países daquela região que procuram uma estratégia conjunta para salvar a maior floresta tropical do mundo. Lula da Silva considerou o evento como um marco histórico no objetivo de erradicar a desflorestação, uma meta ambiciosa que o presidente brasileiro pretende alcançar em 2030. O objetivo da cimeira passa por preparar um texto conjunto sobre os desafios climáticos da região, elaborando políticas conjuntas que evitem a devastação do território. O documento será apresentado na COP28, que se realiza no próximo mês de novembro nos Emirados Árabes Unidos. A polícia australiana resgatou 13 crianças vítimas de uma rede de pedofilia. As autoridades do país acusaram 19 homens por dezenas de delitos ligados à produção e publicação de material de abuso sexual infantil, sendo que 2 foram já condenados. A polícia não especificou a idade das vítimas nem o estado das crianças, mas explicou que algumas foram diretamente abusadas pelos pedófilos, enquanto outras foram retiradas por precaução. Os arguidos têm idades compreendidas entre os 32 e os 81 anos e um elevado grau de literacia informática. Os suspeitos distribuíam o conteúdo online utilizando a dark web e plataformas de mensagens instantâneas. A operação, que levou ao desmantelamento da rede, teve início em fevereiro de 2021, após o homicídio de 2 agentes do FBI norte-americano. As autoridades da Costa Rica apreenderam 462 quilos de cocaína que estavam num contentor com fruta fresca destinada à exportação. A droga tinha como destino Portugal, mais precisamente o porto de Setúbal, segundo informou o Ministério da Segurança Pública da Costa Rica. A cocaína foi encontrada quando os agentes da Polícia de Controle de Drogas realizavam uma fiscalização no cais de Gaston Congan, localizado em Moín, província de Limón, acabando por detectar várias embalagens suspeitas nas quais se encontrava a droga escondida. Em junho, o governo do país instalou scanners para revistar toda a carga que entra e sai daquele porto, uma vez que o tráfico de droga através de contentores intensificou-se nos últimos anos na Costa Rica.